fazer. Mais forte foi a sua fé, ela ouviu e creu. A força que ainda tinha ela tomou. Então venceu. Bloqueios e prisões tocou. Nas vestes de Jesus entrou no sobrenatural e extraiu virtude de cura e poder de Deus. E extraiu virtude de cura e poder de Deus. É isso que eu vou fazer agora. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. vencer, Bloqueios e prisões tocar, nas vestes de Jesus entrar no sobrenatural e extrair virtude, virtude, cura e poder de Deus. cura e poder de Deus. E extrair virtude, cura e poder de Deus. Oh, é isso que eu vou fazer agora. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou fazer. Vou vencer. Bloqueios e prisões tocar. Nas vestes de Jesus entrar no sobrenatural e extrair virtude, cura e poder de Deus. Vou extrair virtude, cura e poder de Deus. Vou correr para os seus braços, arrebatar teu coração, te adorar E te adorar, Senhor. correr para os teus braços, arrebatar teu coração, te adorar. E te adorar, Amado meu, amado meu, amado meu, minhas fontes estão em ti. Amado meu, amado Ei, som. Som, ei, teste. Som, ei. Ei. alta madrugada vai. Já estou deitada, mas ouço Deus me chamar. Sua voz suave é como um sussurro. Ouço Deus
coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro. Alta madrugada vai, já estou deitada, mas só Deus me chama. Sua voz suave é como um sussurro, só Deus me chama. Meu coração se aperta, eu ando tão cansada, tenho trabalhado tanto. Meu coração se aperta ao ouvi-lo me chamando, me chamando, me chamando, me chamando, me chamando. Eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Vou correndo ao teu encontro, eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós, Senhor, só nós. Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir tua voz. Não há como desprezar o teu chamado, não há como rejeitar tua presença. Eu vou correndo ao teu encontro.
Boa noite, irmãos, graça e paz, aqueles que estão presentes, aqueles também que nos acompanham através do Facebook. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, um culto especial, um culto sobre a família. Na verdade, todos os cultos são especiais, né? Porque certamente o Senhor, mais uma vez nessa noite, falará aos nossos corações. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós queremos, no nome de Jesus, agradecer ao Senhor, ó Pai, por essa oportunidade, pelo privilégio, Deus, que temos de invocar o Teu nome, de adorar ao Senhor, de buscar a Tua presença, Deus, de buscar a Tua face. Obrigado, Jesus. Nós queremos aproveitar essa oportunidade nessa noite e Te adorar de todo o nosso coração, Paizinho. Que em nome de Jesus o Senhor possa falar aos corações, ó Pai, daqueles que estão aqui presentes, ó Deus, para cultuar ao Senhor, aqueles que estão conosco também através da transmissão no Facebook, Deus, que seja um tempo de adoração ao Senhor, ó Pai. Amado Espírito Santo, fique à vontade, nós te damos toda a liberdade para que o Senhor venha falar ao nosso coração nessa noite. Tu és bem-vindo entre nós, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no Salmo número 84. Salmo número 84. Salmo número 84. Diz assim a palavra do Senhor: como é agradável o lugar da tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro de vontade de entrar nos pátios do Senhor. Com todo o meu coração e todo o meu ser, aclamarei ao Deus vivo. Até o pardal encontra um lar, e a andorinha faz um ninho e cria seus filhotes, perto do teu altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Como são felizes os que habitam em tua casa, sempre cantando louvores a ti. Como são felizes os que de ti recebem forças, os que decidem percorrer os teus caminhos. Quando passam pelo vale do choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Eles continuarão a se fortalecer, e cada um deles se apresentará diante de Deus em Sião. Ó Senhor, Deus dos exércitos, ouve minha oração, escuta, ó Deus de Jacó. Ó Deus, olha com favor para o Rei nosso escudo, mostra bondade ao teu ungido. Um só dia em teus pátios é melhor que 1000 dias em qualquer outro lugar. Prefiro ser porteiro da casa do meu Deus a viver na morada dos perversos, pois o Senhor Deus é nosso sol e nosso escudo. Ele nos dá graça e honra. O Senhor não negará bem algum àqueles que andam no caminho certo. Ó Senhor dos exércitos, como são felizes os que confiam em ti. Amém? Lendo esse salmo agora de número 84, eu me lembrei de diversos louvores que nós cantamos, né mineiro? O pardal encontra o caso, e a andorinha ninho para si, né? A palavra do Senhor, ela nos exorta nesse salmo de que como é agradável estarmos na presença de Deus, como é agradável vivermos na presença de Deus, como são felizes aqueles que andam na presença de Deus. O mundo tenta nos enganar, oferecendo uma falsa alegria, uma alegria passageira e momentânea que satisfaz apenas a nossa carne. Mas o texto diz que aqueles que habitam na presença do Senhor conseguem fazer até de um momento de choro, quando passam pelo vale de Baca ou pelo vale de choro, conseguem transformar este lugar também em alegria. O salmista diz que o pardal, até o pardal, encontrou casa e a andorinha ninho para si. O salmista diz aqui também que é preferível ser porteiro da casa do nosso Deus do que morar nas tendas da iniquidade. Vale mais um dia na presença do Senhor do que em outros lugares 1000. Desfrute, amado, desfrute da casa do Pai, desfrute de viver no meio da família de Deus, desfrute de ser um filho de Deus,
tenha prazer, tenha a alegria de habitar na casa de Deus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Quero convidar os irmãos do louvor para estarem presentes. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado pelo privilégio, obrigado pela alegria. Obrigado, Deus, pelo desejo que temos de estar na Tua casa, reunidos como corpo de Cristo para adorar ao Senhor, para engrandecer ao Senhor, para dizer que o Senhor é bom, para dizer que o Senhor é maravilhoso, Deus. Porque nós declaramos aqui neste salmo, nessa noite, que mais vale um dia na Tua casa, mais vale um dia em Tua presença do que em outros lugares mil, Senhor. Porque na Tua presença encontramos a verdadeira alegria. Jesus, o Senhor é o motivo, a razão da nossa alegria. Que nessa noite nós possamos adorar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e todo o nosso entendimento. Senhor, sê conosco, nós Te louvamos e Te agradecemos no nome bendito de Jesus Cristo. Amém. Amém? Vamos louvar ao Senhor com alegria. Paz do Senhor, igreja, boa noite. Que Deus abençoe o povo de Deus, Deus abençoe a sua igreja santa. É maravilhoso estar na casa de Deus, eu sempre fico feliz, assim como creio que toda a igreja também permanece feliz diante de Deus, porque o Senhor Ele nos enche de alegria em todos os instantes das nossas vidas. Convido a igreja a se colocar de pé nesse instante para louvar a Deus. Estamos num culto onde o foco principal é Deus. O foco principal é o que Deus tem preparado para nós, tem preparado para as nossas famílias. É aquilo que o Senhor, através da sua vontade, quer nos dizer, quer realizar em nossas vidas, nas nossas casas. Então abra o seu coração nessa noite para que Deus possa falar e para que você possa escutar e receber essa mensagem de Deus. Nós vamos cantar um louvor nessa noite que retrata um assunto que muitas vezes passa despercebido para a igreja de Deus. Que Deus Ele é um Deus de promessas. Deus Ele é um Deus de aliança. E que Ele tem promessa para mim, Ele tem promessa para você. E que cabe apenas a nós nos apegarmos a essas promessas ou não. E uma dessas promessas é que a nossa casa será bendita, a nossa casa será bem-aventurada, a nossa casa será a morada também de Deus, pois Deus habitando em nós, Ele também habitará dentro dos nossos lares. Quero só passar um pouco do refrão desse louvor com a igreja, para que vocês também cantem e profetizem sobre os lares de vocês. Bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Mais uma vez, bendita será tua casa, benditos serão teus filhos, e Deus engrandecerá teu nome. Esse não pode ser teu fim, não é o que Deus sonhou pra ti. Não podes aceitar ver
tua família se acabar, tua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que Deus prometeu e sobre a sua habitação, as vistas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Bendita será a tua casa. Este não pode ser fim. Não é o que meu sonho pra ti. Não podes aceitar. Tua família se acabar, a tua esperança se apagar, sua fé esmorecer. Sei que é difícil crer que sim, se tudo em volta diz que não, e a angústia te faz esquecer de tudo que nos prometeu e sobre a sua habitação, as mesmas bênçãos de Abraão. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá. Deus engrandecerá teu nome. Bendita será sua casa, benditos serão seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. E Deus engrandecerá seu nome. E Deus engrandecerá seu nome. Glórias a Deus, aleluias. Pausa para ajuste técnico. Agora mesmo? Agora mesmo? Lugar onde se fala sobre família, se fala sobre promessa de Deus, também é lugar de alegria, amém? Amém. E aonde é lugar de alegria, é lugar onde a presença de Deus habita. E aonde a presença de Deus habita, nós sabemos que a glória dele é presente. Glória como aquela que foi mostrada aos filhos de Israel, como uma nuvem brilhante, exalando o poder de Deus.
manifestando a glória de Deus. E nós vamos cantar que há uma nuvem de glória de Deus aqui nessa noite, amém? Jesus! 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 Glória a Deus. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
se não for pra te adorar? Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, eu quero te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, eu quero te adorar. Senhor, estou aqui. Você que está diante da presença de Deus, se sente feliz na casa do Senhor, sinta-se à vontade, pode ofertar na casa de Deus nessa noite, pode trazer seus dízimos, as suas ofertas, porque isso também é adoração. Senhor, quero levar oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar sacrifícios de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus olhos declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci? Se não for pra te servir, estou aqui, eu quero te adorar, te adorar. Para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Se não for pra te adorar, para que eu nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Glórias a Deus, aleluia. Talvez esse louvor que a gente cante agora em adoração a Deus, você não conheça ainda, mas é um louvor que retrata de promessas, que fala que as promessas do Pai vão se cumprir na sua vida e que não importa o que a realidade diz, você ainda vai viver o melhor de Deus na sua vida. E o refrão dele é assim, ó. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir.
uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Serás uma grande nação, abençoado por onde for, tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Levanta, sai da tua tenda. Levanta, sai da tua tenda. Busca o milagre que tem reservado pra ti. E verás que eu sou o que sou. Filho meu. Busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que eu sou o que sou, filho meu. As promessas do Pai vão se cumprir na tua vida. Não importa a realidade de viverás o melhor de Deus que está por vir. Serás uma grande nação, abençoado por onde for, tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Serás uma grande nação. Serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei. Conta-se pode as estrelas do céu, assim será sua descendência. Sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti e verás que sou o que
realidade nos mostra coisas completamente diferentes do que Deus tem dito para nós. Assim como era na vida de Abraão, Abraão tinha tudo para duvidar da promessa de Deus, mas ele creu com fé em Deus. Por isso a ele foi concedido o título de pai de multidão de nações, porque ele honrou a Deus, ele depositou a sua fé inteiramente em Deus. Com Abraão não é diferente, com você não é diferente do que foi com Abraão, porque nós participamos da mesma fé que ele tinha, nós participamos da mesma fé, no mesmo Deus, nós participamos da mesma esperança de salvação, de receber a promessa de Deus, de receber as promessas de Deus. E o mesmo Deus que foi fiel para cumprir aquilo que fez na vida de Abraão, ele também é fiel para cumprir na minha e na sua vida, amém? Levanta, sai da cadeira, busca o milagre que tem elevado pra ti, e verás que eu sou o Cristo, filho meu. Aleluia, glórias a Deus. Pastor Ítalo. Som. Linda música, né? Não conhecia essa música, nunca tinha ouvido. Consultei a minha enciclopédia musical ali, também não conhecia. Deus abençoe, um louvor muito, muito lindo mesmo, né? Estou vendo aqui os irmãos que estão conosco também aqui na live. Érica Jaciara, Angélica Ramos, será que é lá do Rio? Angélica está conosco. Danilo, João Maria lá do Rio também estão conosco. Minha tia Gilmara, irmã Patrícia, irmã Martinha, a Tânia também está com a gente. Augusta lá de Taquaral, Carlos Augusto, meu sogro. Boa noite a todos vocês, Deus abençoe. Vai deixando o seu pedido de oração. Daqui a pouquinho nós estaremos intercedendo a Deus e clamando pela vida de cada um, tá? Louvar a Deus também porque hoje, nessa manhã, nós tivemos aqui na nossa igreja um encontro maravilhoso com os homens, né? Iniciamos hoje o projeto Homem Nota 10, foi assim maravilhoso. Foi um tempo de compartilhamento, um tempo de abrir o nosso coração, de orarmos uns pelos outros. E eu confesso que eu saí realmente muito, muito edificado, né? Domingo que vem são as mulheres. 6 mulheres estarão aqui reunidas no próximo domingo, às 9 da manhã, né? Tomando um cafezinho, batendo um papo e principalmente sendo edificadas pela palavra do Senhor. Um tempo de nós investirmos nas famílias, um tempo de nós investirmos nos lares. Obrigado, irmã Luci. Um tempo de nós colocarmos não, eu tenho usado essa expressão nesses dias com base no Salmo 91. Um tempo de nós escondermos as nossas famílias à sombra do Onipotente. Um tempo de nós colocarmos toda a nossa casa abrigado, literalmente, debaixo das asas de Deus, porque ali nós encontramos refúgio. Na presença de Deus nós encontramos refrigério, na presença de Deus nós encontramos um socorro que é bem presente no dia da angústia e das tribulações. Amém, amados? Hoje nós falaremos também mais uma vez sobre família. Quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 21. 2 Crônicas,
capítulo 21. Daniel também está conosco. Boa noite, Daniel. Deus abençoe sua vida. Daniel, que é irmão do Danilo e da Débora. Deus abençoe, Daniel. 2 Crônicas, capítulo 21. Nós vamos ler apenas do verso 1 ao 4, tá? Diz assim: Jeorão reina em Judá. Quando Josafá morreu, foi sepultado com seus antepassados na cidade de Davi. Seu filho Jeorão foi seu sucessor. Os irmãos de Jeorão, os outros filhos de Josafá foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias. Todos foram filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser seu sucessor, pois era o filho mais velho. Quando Jeorão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, matou todos os seus irmãos e outros líderes de Judá. Agora eu quero que você vira lá para o finalzinho do capítulo 21. Nós vamos ler no verso de número 20. Diz assim: Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém por 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no cemitério dos reis. Oremos. Pai, nós queremos em nome de Jesus agradecer ao Senhor, Pai, pela oportunidade de servir ao Senhor em dias de turbulência, de tribulação. Somos gratos porque é neste momento, Pai, que a nossa fé é provada. É neste momento, Pai, que nós temos a alegria de ter um socorro bem presente. É nesse momento, Pai, que nós encontramos segurança em meio a tantas incertezas e adversidades. É nesse momento que somente famílias que estão estruturadas sobre o firme fundamento que é Jesus Cristo de Nazaré poderão permanecer diante de tantos ventos e tempestades. Que nós sejamos uma família prudente, uma família que tem ouvido e colocado em prática a Tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Essa semana nós estávamos... Essa semana não, né, linda? Esse mês a gente tem... Como é o mês da família, né? A gente tem aproveitado para ver algumas lives. Eu sempre tenho falado desse pastor aqui, pastor Luciano Subirá. E especificamente esse mês ele lançou um livro chamado Como Flechas. Inclusive indico para os irmãos, né? Nós já compramos, estamos assim na expectativa muito grande que esse livro chegue, até para a gente poder compartilhar para os irmãos. Um livro que fala sobre educação de filhos, né? A palavra do Senhor diz no Salmo 127 que os filhos são como flechas na mão do valente. Feliz é o pai, feliz é a família que enche a sua aljava dessas flechas, não serão envergonhados quando o inimigo bater a sua porta. É isso que diz o Salmo 127. E essa semana ele estava fazendo lives com os filhos, né? E com a esposa também. É um mês inteiro de lives falando sobre família. Nós estávamos ali, né, bebendo de tudo aquilo que nós ouvimos essa semana. E algumas coisas que ele falou trouxe conexão com esse texto que eu li essa semana da Palavra de Deus. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho com os amados, né? O pastor Luciano Subirá, ele é pai de 2 filhos, Israel e Lissa, né? E eles têm um histórico de se empenharem para educar os seus filhos, para que essas flechas realmente pudessem um dia serem lançadas e alcançarem o objetivo, alcançarem o alvo que é
a glória de Deus, né? E duas situações em particular me marcaram um pouco na fala do pastor Luciano Subirá, né? Desde cedo consagrou os filhos ao Senhor, né? E ele estava citando um fato de que em um dado momento da adolescência para a juventude do filho dele mais velho, Israel Subirá, eles estavam assim numa grande expectativa, porque o Israel estava estudando para fazer um curso, eu não me lembro qual curso, mas é um curso ligado à tecnologia, né, computação, alguma coisa assim. E eles orando, né, pedindo a Deus para que o Israel pudesse passar, era uma faculdade muito importante, né, e eles estavam ali reunidos na casa. Quando saiu o resultado, eles celebraram, eles se alegraram. Imagina passar numa faculdade federal, né, algo muito difícil, vagas extremamente limitadas. Estavam toda a família ali louvando e adorando ao Senhor, agradecendo a Deus. E o Luciano conta nessa live que ele saiu ali da sala onde todo mundo estava se alegrando, ele foi lá para o seu quarto, simplesmente para agradecer ao Senhor por aquele feito, por aquela bênção na vida da família, especialmente na vida do filho que tanto almejava aquela faculdade. E ele conta na live que ele estava ali de joelhos orando, agradecendo a Deus, quando de repente o Espírito Santo de Deus falou ao coração do pastor Luciano, né? Obviamente que eu não vou saber reproduzir as mesmas falas que Deus falou ao coração dele, mas vou tentar aqui narrar para os irmãos, né? Enquanto ele orava ali agradecendo, simplesmente para agradecer a Deus por aquela bênção, Deus falou ao coração dele dizendo: olha, Luciano, em momento algum vocês pararam para pedir direção sobre a faculdade do seu filho Israel. Não é esse o propósito que eu tenho para a vida do Israel. Se o Israel fazer essa faculdade, ele vai se perder no propósito que eu tenho para ele. E aí a frase que me marcou foi a seguinte: você Subirá, você, pai, é responsável por guardar o destino profético na vida do seu filho. E se o seu filho fizer essa faculdade, ele vai se perder no seu propósito, e você será responsável por não dar direção na vida do seu filho. Amados, o Luciano conta que, imagina uma casa em festa, a família em festa, tinha passado numa federal. Ele volta para a sala e chama o Israel: filho, vem aqui, o pai precisa conversar com você. E o Israel entra no quarto e o Luciano relata: olha, estava orando aqui, entrei no quarto simplesmente para agradecer a Deus, mas Deus me disse que eu sou o responsável pelo seu destino profético. Não é este o propósito de Deus para a sua vida. Deus me disse que se você fazer essa faculdade, o seu chamado, o seu propósito pode ser comprometido. Filho, você precisa me obedecer, você precisa confiar em mim. Diz que as lágrimas do Israel desciam, mas ele disse: pai, eu decido te obedecer, porque eu sei que além de ser o meu pai, você ouve Deus, você é um homem de Deus, e eu decido te obedecer. Que coisa linda, amados, saber que os filhos são como flechas na mão do valente, e quando essas flechas são lançadas, ela precisa de uma direção, ela precisa encontrar um alvo. E nós, pais que estamos aqui, vocês pais que nos ouvem também nessa noite, nós somos responsáveis por dar direção aos nossos filhos. Nós somos responsáveis por dar propósito à vida dos nossos filhos. Não somos nós que estabelecemos o chamado, o propósito, a vocação dos nossos filhos, mas nós temos uma responsabilidade de Deus de apontar o caminho para eles. Nós temos uma responsabilidade diante de Deus de sermos guardiões do propósito, do chamado. Nós somos guardiões do destino profético de Deus sobre a vida dos nossos filhos. O Israel conta também, e quem tem filho adolescente deve saber, ou quem já teve filho adolescente deve saber a dureza que é, né? Certa vez Israel, com 16 anos, se apaixonou por uma moça da escola, uma menina linda, crente,
Mas, enquanto os pais foram orar, pedir a direção de Deus, o Senhor também mostrou que aquela jovem não era a mulher com a qual Israel deveria se casar, e chamaram o filho para conversar, e o processo foi o mesmo, e a confiança do filho no pai também foi o mesmo. O que eu quero enfatizar com essas ilustrações é que nós pais, repito, eu e você pai, mãe, nós que estamos aqui, somos responsáveis por dar direção, por dar destino à vida dos nossos filhos, e certamente nós seremos cobrados diante de Deus por conta disso. Na semana passada eu me lembro que nós falamos sobre como fazer uma transição de um vale de medo para um vale da bênção. E nós usamos aqui a figura do rei Josafá, um homem de Deus. O texto que eu li na semana passada, inclusive nós botamos em prática essa semana aquilo que o rei Josafá fazia. Ele passava nos arredores de Judá, de Jerusalém, reanimando o povo para buscar ao Senhor. Josafá estava sendo atacado por alguns povos que tinham aliança com ele naquele momento. A descendência de Ló, a descendência de Esaú. E diz a palavra de Deus, amados, que ele convocou um jejum nacional, ele convocou Judá, convocou Jerusalém, as pessoas a jejuarem, a buscarem ao Senhor, a buscarem o favor de Deus contra os inimigos. E diz a palavra de Deus que o Senhor concedeu vitória. Concedeu vitória porque ele, Josafá, foi usado para trazer não uma família, mas para trazer uma nação para buscar ao Senhor. E aquele medo que pairava em Judá, em Jerusalém, se transformou num vale de bênção. Quando eles derrotaram os inimigos através de um louvor, através da adoração, quando eles derrotaram os seus inimigos, eles levaram 4 dias para saquear todos os despojos, porque não cabia tanta bênção. Mas eu me lembro de ter dito também na semana passada, que este grande homem de Deus chamado Josafá, cometeu também uma grande falha. E foi justamente essa. Um homem que foi bênção no seu reinado, um homem que foi bênção na igreja, um homem que foi bênção no governo de uma nação, mas um homem que não foi capaz de dar destino aos seus filhos, um homem que não foi capaz de guardar o destino, o propósito profético de Deus na vida dos seus filhos. Certa vez eu ouvi uma frase assim, e que eu zelo muito por isso: nenhum sucesso que nós podemos obter compensa o fracasso de uma família. Você pode ser bem-sucedido no trabalho, nós podemos ser bem-sucedidos na igreja, nós podemos ser bem-sucedidos em quaisquer áreas das nossas vidas. Tudo isso não compensa um lar fracassado, uma família fracassada, destruída. Infelizmente foi isso que aconteceu na vida de Josafá. Josafá era filho do rei Asa, um grande homem de Deus. Josafá, diz a palavra também, que ele foi um excelente rei, andou nos caminhos do Senhor, foi também um homem de Deus, mas falhou nessa tarefa tão importante dos dias de hoje, que é dar sentido, dar propósito aos nossos filhos, que é governar bem a nossa família. Só para nós contextualizarmos, o povo de Israel na época do rei Josafá não era uma nação unida, eles eram um reino dividido. Se você pegar a nação de Israel, ela foi dividida praticamente ao meio. Josafá governava o sul de Israel, com a capital em Jerusalém, Judá, e o povo do norte tinha sua capital em Samaria, e naquele momento era governada pelo rei Acabe. Historicamente, se nós formos ler os livros de Reis, de Crônicas, a capital do norte de Israel, Samaria, sempre levantava reis perversos, reis que não adoravam ao Senhor, reis que eram idólatras e faziam a nação de Israel pecar. E os reis do sul de Judá e Jerusalém
vindo da dinastia de Davi, da linhagem de Davi, sempre levantavam reis que temiam ao Senhor. Portanto, eles viviam em patamares espirituais diferentes. O norte, idólatra. O sul, sempre andando nos caminhos do Senhor. Josafá fazia parte do sul. Andou nos caminhos do seu pai, o rei Asa, e também serviu ao Senhor. Levou a nação de Israel a buscar ao Senhor. Mas em um dado momento ele resolve fazer aliança com o rei do norte, o rei Acabe. Acompanha comigo no capítulo 18 de 2 Crônicas. Capítulo 18 de 2 Crônicas, diz assim, do verso de 1 a 3. Josafá, muito rico e respeitado, aliou-se a Acabe por meio do casamento de seu filho com a filha de Acabe. O rei Acabe dispensa apresentações. Nós sabemos que Acabe foi um rei extremamente perverso. Casou-se com, meu Deus, fugiu o nome dela aqui agora, Jezabel, né? Uma rainha também muito perversa, perseguiu os profetas do Senhor, adorou a Baal, um rei extremamente perverso. E Josafá fez aliança com este rei perverso. De que forma eles fizeram aliança? Josafá pegou o seu filho, Jeorão, e deu em casamento a filha do rei Acabe, chamada Atalia. Olha o que diz o texto. Alguns anos depois, foi a Samaria visitar Acabe, que ofereceu a ele e a seus oficiais um enorme banquete, para o qual abateu um grande número de ovelhas e bois. Então Acabe persuadiu Josafá a unir forças com ele para recuperar Ramote Gileade. Eles iriam à guerra, recuperar essa cidade que havia sido tomada. E eles fizeram aliança. Acabe, rei de Israel, perguntou a Josafá, rei de Judá: você irá comigo a Ramote Gileade? Josafá respondeu. Olha a resposta de um grande homem de Deus. Olha a resposta de um homem que conduziu uma nação a buscar ao Senhor. Olha a resposta. Claro que sim, você e eu somos um só. Meus soldados são os seus soldados. Certamente iremos com você à batalha. E acrescentou: antes, porém, consulte o Senhor. A pergunta que eu faço é que, como um homem de Deus, como um homem que levou uma nação a se humilhar diante de Deus, a buscar ao Senhor, como um homem que recebeu do seu pai Asa, também o rei temente ao Senhor, recebeu princípios tão valorosos da palavra de Deus, foi oferecer o seu filho para se casar com a filha de um homem tão perverso, um homem que ignorava os princípios da palavra de Deus. Como um homem como esse disse para o rei Acabe: nós somos um só, os meus soldados são os teus soldados, o meu rebanho é o teu rebanho. Talvez essa, amados, seja uma das grandes falhas, talvez esse seja um dos grandes erros das famílias de hoje. As alianças erradas, as parcerias erradas, e isso é demonstrado nos próximos versículos que eu não vou ler para os irmãos. Eles se aliançaram para recuperar uma cidade, Ramote Gileade, e o rei Josafá disse assim: vamos buscar a direção do Senhor. E o rei Acabe disse: vamos. E o rei Acabe chamou os seus profetas para buscar o seu Deus. E Josafá vira para ele e disse assim: olha, não tem aí nenhum profeta do Senhor para a gente consultar? E o Acabe disse assim: olha, tem um tal de Micaías aí, profeta do Senhor, mas ele nunca fala o que eu quero. Ele sempre fala contra mim. Eu tenho raiva dele, eu odeio ele. Percebe a diferença, amados? Quando as alianças não são feitas
de forma igual, quando as alianças entram em um jugo desigual, quando uma família que decide buscar ao Senhor faz aliança com famílias que não decidem buscar ao Senhor, quando famílias que servem ao Senhor decidem se colocar em um jugo desigual, quando pais que são responsáveis pelo destino dos seus filhos, porque os filhos são flechas, quando pais não vigiam, não preservam esse destino profético na vida dos filhos e colocam os filhos em tremendas enrascadas, colocam os seus filhos para conviver em ambientes onde pais, onde famílias não servem ao Senhor, onde famílias inclusive odeiam princípios da palavra de Deus, onde essas famílias não querem ouvir conselhos do Senhor, mas querem ouvir aquilo que lhe agradam. Essa é a palavra do rei Acabe. Esse profeta só fala aquilo que eu não quero ouvir. Olha o perigo de nós nos colocarmos em jugo desigual. Olha o perigo de nós não guardarmos o destino profético dos nossos filhos. Eu queria ver com você hoje no capítulo de número 21 algumas consequências terríveis que essa aliança de Jeorão, filho de Josafá, trouxe no casamento com Atalia, filha do rei Acabe. Capítulo de número 21 que eu li para os irmãos, começa o texto dizendo que Josafá ele tinha alguns filhos, na verdade muitos filhos, e citou o nome deles, né? Diz o texto no verso de número 2: os irmãos de Jeorão, os outros filhos de Josafá foram Azarias, Jeiel, Zacarias, Micael e Cefatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. Seu pai tinha dado a cada um deles presentes caros de prata, ouro e objetos de valor, e também algumas das cidades fortificadas de Judá. Contudo, nomeou Jeorão para ser o seu sucessor, pois era o filho mais velho. Quando Jeorão havia se estabelecido firmemente no reino de seu pai, primeira consequência, matou todos os seus irmãos e os outros líderes de Judá. A primeira grande tragédia. Aquele filho, presta atenção nisso, amados. Aquele filho que era para crescer ali, como diz o Salmo 128, que os filhos são como brotos de oliveira que devem crescer ao redor da nossa mesa. Jeorão, filho de Josafá, um homem de Deus, que deveria crescer ao redor da mesa de Josafá, agora já não estava mais ao redor da mesa de Josafá, ele estava agora ao redor da mesa de Acabe. E o primeiro fruto desse ensinamento perverso de Acabe foi exatamente esse. Quando Jeorão, o filho mais velho, foi ungido rei, a primeira coisa que ele faz, mata os seus irmãos. Tragédia dentro do lar, tragédia dentro da família. Mas sabe, amados, eu fico pensando, tem um texto de Jesus, se eu não me engano é Mateus 6 ou 7, que fala sobre a oração que nós devemos pedir, pedir, pedir. E aí Jesus fala assim, olha, os pais sabem dar bons presentes aos seus filhos, e não são muito legais, né? Sendo maus. Quem dirá eu, o Pai que estás nos céus? Se um filho pedir pão, ele não vai dar uma pedra. Mas a impressão que eu tenho é que Josafá não soube distribuir corretamente a função, os presentes aos seus filhos. Porque aqueles que cresceram ao redor da sua mesa, provavelmente aqueles que eram tementes ao Senhor, aqueles que serviam ao Senhor, ele deu alguns presentes caros, ouro, prata, mas aquele filho que sentou à mesa do rei Acabe, um homem perverso, ele deu o reino de Judá, ele deu o governo de Judá, e o resultado foi exatamente esse. O filho perverso matou os filhos que temiam ao Senhor.
Uma primeira orientação para nós é que, pais, nós precisamos saber dar bons presentes aos nossos filhos. E talvez bons presentes aos nossos filhos, em algum momento da nossa vida, seja dizer não. Dar bons presentes aos nossos filhos em algum momento da nossa vida, seja talvez dar uma vara. Dar bons presentes aos nossos filhos, muitas vezes é dizer espera. Nós pais não podemos confiar coisas grandes aos nossos filhos, se de fato eles não forem merecedores. Douglas, eu não sei a princesinha aí, como é que é lá na sua casa, se você chegou a tirar alguns utensílios ali de valor que ficavam na parte de baixo, né? Muitos pais tiram. Esse bichinho aí mesmo está lá em casa, está aprendendo a andar agora. E ele vai lá no armário da cozinha. Meu pai deu pra gente uma, como é que chama aquilo, linda? Cristaleira, né? E tem alguns pratos que a gente guarda ali para ocasiões especiais na parte de baixo. E ele vai lá na portinha, Tião, e abre aquela portinha, e ele fica olhando para aqueles pratos assim. Ele vai e coloca a mãozinha, aí minha sogra já dá o grito, eu já dou o grito. Caleb, não. Ele até aprendeu a fazer assim com a mãozinha. Não. Porque nós não podemos confiar coisas valiosas. Ele não tem condição de dar conta disso agora. Então, primeira orientação do Senhor às nossas vidas, a nós pais que estamos aqui: saiba dar bons presentes aos seus filhos. Peça direção ao Senhor sobre isso. No verso de número 5, o texto diz que Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 8 anos. Seguiu o exemplo dos reis de Israel, não de Judá, de Israel. E foi tão perverso quanto a família do rei Acabe, pois se casou com uma das filhas de Acabe. Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas o Senhor não quis destruir a dinastia de Davi, pois havia feito uma aliança com Davi e prometido que seus descendentes continuariam a brilhar como uma lâmpada para sempre. O segundo conselho da palavra do Senhor nessa noite para as nossas vidas é: cuidado com aquelas pessoas que têm influenciado a vida dos nossos filhos. O texto diz que ele era filho de Josafá, mas se casou com a filha de Acabe, e ele não andou nos caminhos de Josafá, mas ele andou nos caminhos da família de Acabe. Ele não seguiu o exemplo dos reis de Judá, que temiam ao Senhor, mas ele seguiu o exemplo dos reis de Israel, que eram perversos. Isso me leva a crer que a influência exercida pela família de Acabe fez com que Jeorão, infelizmente, andasse nestes caminhos. Eu fico pensando que muitas vezes o rei Josafá chegava do seu expediente e chegava na sua casa com todos os seus filhos, Azarias, Jeiel, Micael, Cefatias e tantos outros. Antigamente tinha bastante filhos, né? E o Josafá chegava em casa para tomar aquele café, e quando ele olhava para a mesa, ele sentia a falta do Jeorão. Onde é que está Jeorão? E talvez alguém dizia: Jeorão foi visitar a sua namorada, Atalia. Ele está na casa de Acabe. E provavelmente, enquanto estivesse na casa de Acabe, estava sendo orientado, disciplinado por aquele rei perverso. Imagina ter como sogra Jezabel, a mulher que mandou matar os profetas do Senhor. Imagine o que aquela mulher falava aos ouvidos de Jeorão. Imagine o que rei Acabe fazia com Jeorão, a lavagem cerebral. E quando Josafá chegava na sua casa, Jeorão não estava. Ele estava na casa do rei Acabe. Uma pergunta, amados: quem é que tem influenciado os filhos dessa geração?
Quem é que tem inculcado verdades, princípios nessas crianças, nos filhos dessa geração? Nós temos hoje a tecnologia que é formidável, está ao nosso favor. Estamos transmitindo este culto online, pessoas estão tendo acesso à palavra de Deus, mas o que é que nós temos feito com isso na vida dos nossos filhos? Quantos pais nem sequer sabem o que se passa na vida dos filhos, porque os filhos têm em posse, em mãos, conteúdos terríveis. Talvez os filhos não saiam de casa hoje para sentar à mesa do rei Acabe, mas talvez existam nos nossos lares hoje ambientes tão perversos quanto a família do rei Acabe, disciplinando e doutrinando os nossos filhos. Quem tem influenciado a nossa geração? Eu quero chamar a atenção mais uma vez para nós pais que estamos aqui. Nós somos guardiões do destino profético dos nossos filhos. Nós prestaremos contas a Deus sobre quem está influenciando a vida dos nossos filhos. Nós seremos responsáveis pela direção que os nossos filhos irão tomar. Quem tem influenciado a vida dos nossos filhos? Verso de número 8, diz assim: durante o reinado de Jeorão, os edomitas se rebelaram contra Judá e proclamaram seu próprio rei. Então Jeorão saiu com todo o seu exército e todos os seus carros de guerra. Os edomitas cercaram o rei e os comandantes de seus carros, mas ele saiu à noite e os atacou. Ainda assim, até hoje, Edom é independente de Judá. A cidade de Líbna também se rebelou nessa ocasião. Tudo isso aconteceu porque Jeorão havia abandonado o Senhor, o Deus de seus antepassados. Havia construído santuários idólatras na região montanhosa de Judá, e levado o povo de Judá e de Jerusalém a prostituir-se e a desviar-se. Jeorão, quando tomou o reinado nas suas mãos, diz a palavra de Deus que algumas cidades que faziam parte do domínio de Judá começaram a se rebelar. Jeorão não conseguiu preservar a herança que o seu pai havia deixado para ele. Cidades que pertenciam a Judá começaram a se rebelar, e Jeorão, por não servir ao Senhor, começou a perder a herança que seu pai havia deixado. Jeorão, por se rebelar contra o Senhor, começou a perder território. Uma outra lição que nós podemos aprender aqui é que muitos pais hoje em dia estão preocupados em deixar para os seus filhos herança e não legado. Muitos pais, infelizmente hoje em dia, têm aberto mão de educar os seus filhos, de tê-los mais tempo e com mais qualidade ao redor de sua mesa, para saírem numa busca desenfreada para acumular riquezas e deixar aos seus filhos herança. Mas por empregar tanto tempo, tanta energia na busca de deixar algo que é material aos seus filhos, tem perdido a grande oportunidade de não somente deixar herança, mas deixar um legado aos seus filhos, de marcar a vida dos filhos, espiritualmente falando. Essa semana no trabalho eu estava conversando com uma jovem, estagiária ali também, e nós estávamos falando sobre esse movimento dos dias de hoje, né? O feminismo, essa luta das mulheres por direitos iguais. E eu acho legal, eu acho bacana isso, né? Antigamente as mulheres eram muito presas aos homens, né? Por uma série de questões.
financeiras inclusive. Hoje em dia as mulheres, elas são educadas, elas são criadas, elas são formadas para serem mulheres independentes. Mulheres que têm o seu próprio recurso, mulheres que têm o seu próprio ganho, mulheres que estão ocupando lugares extremamente importantes na sociedade. Nós já tivemos no Brasil uma mulher como presidente. Portanto, as mulheres já não são mais tão dependentes assim dos homens. Mas conversando com aquela jovem no trabalho, eu disse para ela: acho legal tudo isso, acho bacana tudo isso, mas quem mais tem saído prejudicado nisso tudo é a família. Porque hoje as mulheres, isso não é uma crítica, tá, mulheres? Hoje as mulheres têm aberto mão dos seus lares, das suas famílias, para acumular mais riquezas, para ter mais herança para os seus filhos, e pegam os seus filhos em idade tão pequenininha, que é a idade em que eles mais aprendem, né, Heleninha? É a idade em que eles mais absorvem ensinamento, e pegam esses filhos e terceirizam a educação deles, e colocam às vezes na mão de famílias que talvez não sejam como a família do rei Acabe, mas famílias que não compactuam com os mesmos valores e princípios que os nossos. E eu disse àquela jovem: olha, eu estou ralando aí em 3 empregos. Pastor da igreja, trabalhando no SEC, depois da UMA eu faço pintura. Mas enquanto Deus me der graça, pelo menos até os 4 anos de idade, que é obrigatório, eu quero deixar a Caísa ficando em casa cuidando do Caleb. Porque eu sei da importância da formação do Caleb nessa idade. E ela, para minha alegria, nem sei se ela é cristã ou não, mas ela disse: pastor, eu já conversei a mesma coisa com meu namorado. Se um dia a gente se casar e ter filhos, eu quero fazer a mesma coisa. Se ele tiver condições, eu quero ficar em casa, educando, cuidando. Ela até me mostrou um vídeo que circulou no WhatsApp, não sei se os irmãos receberam, de uma menininha, loirinha assim, não sei se alguém viu, né? Minha sogra que me mostrou. 1 ano e 5 meses, né? A mãe repetia e ela falava. E ela falava umas palavras assim: liquidificador, otorrinolaringologista, umas palavras assim, né? Muito mirabolantes, devido ao ensino da mãe, devido ao investimento da mãe na vida daquele filho, né? Então, amados, nós pais que estamos aqui, será que nós temos nos preocupado em deixar herança aos nossos filhos, ou marcar aos nossos filhos, deixando a eles muito mais do que bens materiais, mas deixar a eles um legado? Perceba que quando os filhos não recebem o legado do Senhor na vida deles, percebam que quando os filhos se desviam dos caminhos do Senhor, como fez Jeorão, quando os filhos deixam de estar à mesa, a nossa mesa que tememos ao Senhor, para estar à mesa de famílias perversas, de influências perversas, ainda que eles recebam herança na mão deles, essas heranças são perdidas, como diz aqui o texto da palavra do Senhor. Elias, o grande profeta da época, escreve uma carta para Jeorão, e essa carta diz assim, no verso de número 12, acompanha comigo: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi: você não seguiu o bom exemplo de seu pai Josafá, nem de seu avô Asa, rei de Judá. Em vez disso, tem sido tão perverso quanto os reis de Israel, e tem levado o povo de Jerusalém e de Judá a prostituir-se, como fez o rei Acabe em Israel, e chegou a matar seus próprios irmãos, homens melhores que você. Por isso agora o Senhor está prestes a castigar você, seu povo, seus filhos, suas esposas e tudo o que lhe pertence, com uma terrível praga. Você sofrerá de uma séria doença intestinal, que se agravará cada dia, até que seus intestinos saiam do corpo. Olha a carta do profeta Elias. Você, sua família e o seu povo serão prejudicados pela sua falta de temor ao Senhor.
No verso 16 diz que então o Senhor instigou os filisteus e os árabes que moravam perto dos etíopes e atacaram Jeorão. Eles marcharam contra Judá, romperam suas defesas e levaram tudo que era de valor do palácio real, e também os filhos e a esposa do rei. Somente Acasias, seu filho mais novo, foi poupado. Quando eu olho para essa cena, amados, quando eu olho para Jeorão, vendo exércitos inimigos, filisteus e etíopes, entrando por Jerusalém e levando os filhos, levando as esposas, levando tudo aquilo que era de valioso e precioso em Jerusalém. Quando eu olho para esse homem, Jeorão, acometido por uma enfermidade no seu intestino que chegou a sair para fora, quando eu vejo Jerusalém arrasada, eu olho para Jeorão e falo assim: por que esse cara abandonou o Senhor? Por que esse cara provocou tanta, desculpa a palavra aqui, por que esse cara provocou tanta desgraça na nação de Israel? Por que esse camarada viu a sua família sendo destruída? Por que esse camarada viu os seus filhos, as suas esposas, tudo que tem de valor em Jerusalém sendo levadas pelo inimigo? Eu olho para Jeorão e penso: por que Josafá? Por que Josafá permitiu que Jeorão se casasse com a filha de Acabe? Por que Josafá não disse não ao seu filho? Por que Josafá não foi responsável em cuidar do destino profético na vida de Jeorão? Por que Josafá, quando chegava à tarde, olhava naquela mesa e não via o seu filho Jeorão, e tomava conhecimento que estava na casa de Acabe? Por que Josafá não tomou a atitude de buscar o seu filho? Por que Josafá se aliançou com homens perversos? Está aqui o fruto, amados. Está aqui a desgraça imposta na vida de Jeorão, na vida de um povo, na vida da sua família, na sua própria vida. Nós, pais que estamos aqui nessa noite, talvez a gente olhe para a vida dos nossos filhos e pensa assim: não foi o que eu sonhei para eles. Talvez a gente olhe para a vida dos nossos filhos e vê o inimigo invadindo, e vê o inimigo roubando, e vê o inimigo muitas vezes tomando aquilo que é de mais precioso. E talvez a gente olhe para os nossos filhos e ainda os culpa, dizendo: olha, por que você abandonou o Senhor? Por que você fez isso? Será que nós, pais, não tivemos responsabilidade diante de tudo aquilo que eles estão colhendo hoje? Será que não nos faltou firmeza? Será que não nos faltou sermos guardiões do destino profético dos nossos filhos? O texto é muito triste. O final diz assim, no verso 18: depois de tudo isso, o Senhor feriu Jeorão com uma doença intestinal incurável. Ela se tornou cada vez mais grave, e ao fim de 2 anos, seus intestinos saíram do corpo e ele morreu em agonia. Seu povo não fez nenhuma fogueira em sua homenagem, como havia feito para os seus antepassados. Jeorão tinha 32 anos quando começou a reinar, e reinou apenas 8 anos. Ninguém lamentou sua morte. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas
não no cemitério dos reis. Morreu no anonimato, morreu no esquecimento. Ninguém se lembrou, ninguém se importou. Culpa de Jeorão? Sim, poderia ter ouvido os conselhos de Acabe e dizer: não, eu vou continuar servindo ao Deus dos meus pais. Mas a pergunta: será também que não houve responsabilidade de Josafá quando foi se aliançar com a filha do rei Acabe? Nós estamos no mês da família. Eu disse no domingo passado que eu queria trazer um desafio para a família essa semana. Eu queria que nessa semana nós pudéssemos sentar com a nossa família na sala de casa. Eu queria que nessa semana nós pudéssemos sentar com a nossa família na sala de jantar. Que nós desligássemos a televisão, que nós por um momento desligássemos tudo aquilo que possa trazer distração. E que nós fizéssemos reflexões sobre a nossa casa. Talvez você que é pai e os filhos já se foram, e você sente que talvez errou nesse processo com os filhos. Quem sabe essa semana seja o momento de você chamar os filhos, ou pelo menos fazer uma chamada de vídeo e dizer: filho, eu quero orar com você. Filho, eu quero pedir perdão a você porque eu não fui fiel na minha missão de dar direção à sua vida. Filho, eu falhei. Quem sabe essa semana, nós que temos ainda Douglas, Cleo, Luci, nós que ainda temos os nossos filhos, Tião, nós que ainda temos os nossos filhos em casa, quem sabe essa semana, Genivaldo, quem sabe essa semana nós pudéssemos sentar com os nossos filhos à mesa e orarmos pelo destino profético na vida deles, e orarmos pelo casamento deles, e orarmos pela vocação e propósito de Deus na vida deles. Quero desafiar a igreja nessa semana a orarmos como família, a sentarmos com a nossa família e abrirmos o nosso coração, porque nenhum sucesso, essa igreja cheia, o seu bolso cheio, nada, nenhum sucesso pode superar o fracasso de uma família. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, no nome de Jesus, Pai, eu quero agradecer ao Senhor por cada família, Pai, que o Senhor trouxe aqui nessa noite conosco, aquelas que estão aqui presentes e aquelas que também nos acompanham, Senhor, nessa noite através do Facebook. Espírito Santo de Deus, eu sei que esse é um momento que o Senhor deseja trazer conserto aos nossos lares, conserto à nossa casa, conserto às nossas famílias, ó Deus. Não podemos fugir dessa realidade, não podemos ser homens e mulheres de Deus sem que a nossa família seja um ambiente de adoração, sem que o nosso lar seja um lar de bênção, um lar de acolhimento, um lar onde a graça do Senhor seja manifesta. Espírito Santo, a minha oração nessa noite é para que o Senhor faça esse apelo aos lares, para que o Senhor faça esse apelo às famílias, para que essa semana seja uma semana de conserto entre pais e filhos, entre filhos e pais, para que essa semana seja uma semana de conserto entre irmãos, para que essa semana seja uma semana de conserto entre casamentos. Espírito Santo de Deus, que essa semana seja uma semana de conserto entre a família, Deus. Nós consagramos ao Senhor cada lar, cada família, no nome de Jesus é que nós oramos e te agradecemos. Amém.
E graças a Deus. Chame sua família para orar essa semana. Desliga tudo. Convoque a sua família para estar em oração essa semana. Amém? Vanildo, temos pedidos de oração. Enquanto o irmão Ivanildo projeta ali os pedidos de oração com o irmão Renivaldo, só gostaria de lembrar aos irmãos, principalmente as mulheres, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, o Projeto Mulher Nota 10 estará iniciando aqui também na igreja às 9 horas da manhã. Nós homens começamos hoje 15 para as 9 com um cafezinho da manhã, um pãozinho de queijo, né, Tião? Aquele cafezinho esperto. As mulheres com certeza são muito mais criativas do que nós homens, vão preparar alguma coisa aí também, tá? Pedido de oração pela irmã Palmira e família, a irmã Maria Flor também e a sua família, a irmã Delma também pela sua família, a irmã Sueli, a irmã Dirce também pedem pela sua família. Oração para o irmão Henrique e família, irmão Genivaldo e família, pela Nilva, oração pela irmã Luzia e família. A irmã Palmira também pede para o seu irmão Jaime e agradece pela saúde da sua sobrinha Marciana. A irmã Dirce pede oração para Pâmela. João Maria Rodrigues pede oração por Maria José, João Expedito, Lucas e todos que estão nos hospitais. Minha tia Jumara pede oração pela saúde do Caleb. A Érica pede oração por toda a família e pela igreja. O Danilo pede oração por toda a sua família, para que Deus abra portas de emprego pela igreja e pela nossa nação. A Denilza Rodrigues Bueno pede oração por sua família e pela família da amiga Jaqueline Santos, que perdeu sua mãe. A Martinha agradece aos irmãos que estiveram orando pela saúde da Yasmin. Ela já está em casa e se sente melhor. Amém. Glória a Deus. Amém? São esses os pedidos. Alguém mais? Amanhã? Não, na quinta-feira. Na quinta-feira, tá? Alguém mais esqueceu? Gostaria de colocar, Luzia? Amém. Amém. Minha sogra? Amém. Amém. Alguém mais? Esqueceu de colocar algum pedido? Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Pai Santo, nós queremos apresentar, Deus, cada família, cada lar que foi apresentado aqui nessa noite em oração, vidas que necessitam do Teu socorro, do Teu favor. Algumas pessoas, ó Pai, que estão internadas por conta da Covid, Deus, nós suplicamos ao Senhor que tenha piedade, que tenha misericórdia, que venha sarar, ó Deus, essas famílias, estes lares, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Colocamos pessoas também que se encontram enfermas por algum outro tipo de problema, alguma outra necessidade. Traga cura do Senhor, Pai, nesses dias, em nome de Jesus. Repreenda todo mal, toda enfermidade, Senhor. Manifeste a Tua glória sobre cada uma das vidas. Abre portas de emprego àqueles que necessitam, ó Deus, que estão passando por dificuldades financeiras, ó Deus, em nome de Jesus. O Espírito Santo de Deus, abençoe a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. Abençoe a família nesses dias, ó Pai. Nós Te agradecemos e Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos nos levantar, ficar em pé para nós encerrarmos o nosso culto. Quarta-feira, culto de ensino. Na quinta-feira, vou mandar alguma mensagem no grupo, tá? Nós vamos nos reunir novamente
para fazermos aquelas visitas comunitárias. Domingo de manhã, reunião das mulheres às 9 horas, e domingo à noite, culto de louvor e adoração ao Senhor. Amém? Deus, obrigado por essa noite, obrigado por esse tempo tão precioso. O nosso coração foi exposto à palavra do Senhor. Obrigado por esse tempo de adoração, Pai. Obrigado porque o Senhor tem conduzido as nossas vidas. Obrigado, Jesus, que essa semana a família seja impactada pelo Senhor, que essa semana a família seja tocada pelo Teu Espírito, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Levante suas mãos. O amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos aqui na Igreja Batista da Paz, espalhada por toda a igreja em toda a face da terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.